Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Em uma outra aula nós falamos sobre os ácidos orgânicos e nessa aula eu vou trazer para vocês as bases orgânicas. Vamos lá? A base orgânica mais importante que nós temos é a amina, aquela em que o hidrogênio da amônia foi sendo substituído por radicais orgânicos, originando as aminas primárias, secundárias e terciárias. Então, falando das aminas agora, nós vamos verificar a questão do efeito indutivo para dizer a força básica de uma amina. Quando que ela vai ser mais básica? Assim como um ácido, nós determinamos a força dele pela constante de ionização, que é o Ka, a base não é diferente. Nas bases, a constante de ionização se chama Kb, constante de ionização da base. Quanto maior o valor do Kb, maior vai ser a força da base. E no caso do efeito indutivo, que está relacionado com esse Kb, nós temos que um ácido terá uma força ácida maior quanto mais fácil for para ele perder prótons H+, perder o hidrogênio. No caso da base é o contrário. A força da base aumenta quando ela tem a tendência para receber esse hidrogênio. A força da base diminui quando ela tem a tendência para perder, liberar, sair esse hidrogênio. Então, aqueles grupos que nós vimos lá nos ácidos continuam aqui. Os grupos que atraem e que repelem, causando aí o efeito indutivo. Aí vocês percebam que existem os grupos em ordem decrescente, que atraem pares de elétrons, e os grupos em ordem decrescente, que repelem pares de elétrons, e que estão relacionados com a força da base. Agora vamos entender o porquê. Por exemplo, que uma amina secundária tem uma força básica maior que uma amina primária, que tem uma força básica maior que uma amina terciária. Como eu já disse para vocês, a amina tem os hidrogênios da amônia substituídos por radicais orgânicos, o que dá a ela essa característica de secundária, quando são duas substituições, primária uma única substituição e terciária 3 substituições. Relacionando com a força da base, o que nós temos aqui? Aqui nós temos dois grupos substituindo aqui, ó, dois grupos. Então nós vamos ter uma amina que tem grupos que repelem. E se ela tem grupos que repelem, o que vai acontecer? Ela vai repelir o par de elétrons, esse grupo CH3, para o nitrogênio. O nitrogênio, por ser mais eletronegativo que o carbono, ele vai atrair esse par de elétrons para mais próximo de si. Então, o CH3 é um grupo que repele esse par de elétrons. Como ele repele o par de elétrons, aumenta a densidade eletrônica ao redor do nitrogênio. Aumentando a densidade eletrônica ao redor do nitrogênio, ele vai atrair o H, ele vai atrair o hidrogênio para próximo de si, dificultando a saída do hidrogênio. Logo, aumenta a força da base. Quando eu tenho aqui um único grupo CH3, nós vamos ter também o efeito indutivo. É um grupo que repele. Por quê? Porque tem uma eletronegatividade menor que o nitrogênio. Então, ele vai repelir o par de elétrons para o nitrogênio. O nitrogênio, por sua vez, vai ter a sua densidade eletrônica aumentada, dificultando a saída do hidrogênio. Agora, por que aqui tem uma força básica maior que aqui? Porque aqui são dois grupos repelindo. Então, aqui tem uma densidade eletrônica ao redor do nitrogênio maior do que aqui. Então, aqui é mais difícil de liberar o hidrogênio do que aqui. Portanto, essa aqui é uma amina mais básica do que essa amina aqui. Aí vocês podem dizer assim, mas essa aqui tem 3 grupos CH3. Então o efeito indutivo é maior aqui ainda. Porque são 3 grupos que repelem.
A densidade eletrônica ao redor desse nitrogênio, teoricamente, é maior do que ao redor desse nitrogênio, porque são 3 grupos que repelem. No entanto, ele não tem hidrogênio aqui, ó. Certo? Porque os 3 hidrogênios foram substituídos. E é por isso que a amina terciária é mais fraca do que uma amina primária, que vai ser mais fraca que uma amina secundária. No caso, a ordem decrescente é a amina secundária para a amina primária e, por fim, a amina terciária. E quando nós analisamos essa situação aqui? Aqui nós temos uma amina de cadeia aberta e aqui nós temos uma amina de cadeia aromática. Aqui nós temos uma amina alifática e aqui uma amina aromática. Ambas são primárias, então não teríamos essa relação aqui, porque as duas são primárias. Agora, entre as duas, qual delas nós vamos ter como sendo a mais básica? Nesse nitrogênio, o grupo que substitui o hidrogênio é o CH3CH2, um grupo que repele. Aqui, nós temos um grupo que atrai. Então, se esse grupo aqui é um grupo que repele, nós vamos ter o par de elétrons para o nitrogênio, aumentando a densidade eletrônica do nitrogênio. Aumentando a densidade eletrônica do nitrogênio, nós vamos ter aqui a dificuldade de sair o hidrogênio. Então, o nitrogênio tem a tendência de capturar, de receber esse hidrogênio. Se ele tem a tendência de receber próton, receber o hidrogênio, ele tem a tendência de ter uma força básica maior do que esse aqui. Porque aqui vocês têm um grupo que atrai. Então, se é um grupo que atrai o par de elétrons, diminui a densidade eletrônica ao redor do nitrogênio. Se diminui a densidade eletrônica, facilita a saída do hidrogênio. Então, se é mais fácil aqui perder o próton H+, do que aqui, aqui a força básica é menor. São bases, mas a força básica é menor. E aí, o NH3 está entre as duas, como tendo uma força intermediária. Olhem esses 3 casos aqui. Qual a ordem crescente na força básica? Aqui nós temos a fenilamina, então é a fenilamina. Aqui é a para-nitrofenilamina. E aqui a para-metilfenilamina. E aí eu digo para vocês, qual dos 3 é mais básico, é menos básico? Qual é a ordem crescente de basicidade aí desses 3? Se vocês forem observar, todos eles são aminas aromáticas, então a gente não teria essa relação aqui para avaliar. Nós temos aqui um grupo substituindo no anel aromático e um outro grupo substituindo no anel aromático. Então eu vou analisar se é um grupo atraente ou repelente de pares de elétrons. Aqui nós temos o NO2. NO2 é um grupo que atrai o par eletrônico. Então, se ele atrai o par eletrônico, ele vai diminuir a densidade eletrônica do nitrogênio. E se diminui a densidade eletrônica do nitrogênio, ele está facilitando a saída do hidrogênio. E se facilita a saída do hidrogênio, diminui a força da base. Por quê? Porque o ácido é aquele que tem a tendência de perder prótons H+, e a base tem a tendência de receber. Então, se está facilitando a saída do hidrogênio, não está tendo aí uma facilidade para receber esse hidrogênio, logo diminui a força da base. O CH3 é um grupo que repele. Então, se é um grupo que repele, o que está acontecendo aqui? Ele está empurrando o par de elétrons para o nitrogênio. Então, o nitrogênio está tendo a sua densidade eletrônica aumentada. Aumentando a densidade eletrônica, ele vai puxar o par de elétrons do hidrogênio para si.
Então, ele vai ter uma tendência para atrair o hidrogênio. Ele vai capturar o hidrogênio. Ele vai dificultar a saída do hidrogênio. E dificultando a saída do hidrogênio, aumenta a força da base. E esse composto estaria entre os dois. Então, a ordem crescente da força básica desses três compostos está composto de número 2, que eu vou numerar assim: 1, 2, 3. É menos básico, tem uma força básica menor que o composto de número 1, que tem uma força básica menor que o composto de número 3. Compreenderam? Ficam com alguma dúvida? Me acompanha na sequência do vídeo que eu vou trazer um exercício para vocês. O exercício diz assim: a paranitroanilina é um composto orgânico conhecido como um intermediário químico da síntese de corantes que pode ser sintetizado através de diferentes rotas sintéticas. Uma das rotas possíveis envolve compostos orgânicos que apresentam basicidade variada, como mostra a rota sintética simplificada apresentada na figura abaixo. Considerando a numeração atribuída na figura, assinale a alternativa que apresente os compostos da rota sintética em ordem decrescente de basicidade. Então, essa é a rota sintética que apareceu ali no exercício para vocês. Qual é a ordem que nós vamos ter aqui de basicidade? A ordem decrescente, da mais básica para a menos básica. Nós temos aqui uma amina, aqui é uma amida, C-O-N, aqui é uma amida, C-O-N, e aqui é uma amina. O que sabemos é que as aminas são mais básicas do que as amidas. Todas são bases de acordo com a definição de Lewis. Por quê? Porque todas têm um par de elétrons aqui no nitrogênio sobrando. Então quer dizer que elas são capazes de doar pares eletrônicos. Isso é a definição para as bases de Lewis. No entanto, quem é a mais básica? Como eu disse, as aminas. Por quê? Porque na amina nós vamos substituindo aqui por radicais orgânicos, que são grupos repelentes. E no caso da amida, nós temos o C-O, que é um grupo atraente. Então, se é um grupo que atrai elétrons para si, diminui a densidade eletrônica, facilitando a saída do hidrogênio, diminuindo a força básica. No caso aqui, nós vamos ter nas aminas grupos repelentes, porque são radicais orgânicos, né? E aí nós vamos ter então, quando são grupos repelentes que a gente substitui o hidrogênio aqui no nitrogênio, nós vamos ter uma atração maior do hidrogênio, porque aumenta a densidade eletrônica do nitrogênio, capturando o hidrogênio para mais próximo de si, assim dificultando essa saída do hidrogênio, aumentando a força básica. Por isso que as aminas são mais básicas do que as amidas. Isso agora a gente já sabe que na ordem decrescente tem que começar com 1 ou com o 4. Então, entre 1 e o 4, o 1 é mais básico que o 4. E agora, entre o 2 e o 3, quem é o mais básico? Entre os compostos 2 e 3, o mais básico é esse aqui, o de número 2. Por quê? Porque aqui nós temos um grupo que atrai par de elétrons. Se ele atrai o par de elétrons para si, vai diminuir a densidade eletrônica daquele nitrogênio, comparando com esse aqui. Então, diminuindo a densidade eletrônica do nitrogênio, vai ficar mais fácil perder esse H, perder o hidrogênio. Então, facilita a saída do hidrogênio. Se facilita a saída do hidrogênio, significa que diminui a força da base. Então, essa aqui é mais básica do que essa aqui de número 3. Então, a ordem decrescente ficou 1, 4, 2 e 3. E vocês encontram essa ordem na letra C. Compreenderam, pessoal, essa questão do efeito indutivo, das bases orgânicas,
a força das bases? Espero que sim. Grande beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.